Olá, amigos, boa tarde. Em nome da Uniliar, Universidade Livre Ademir Rodrigues, eu estou começando o programa, a live, ponto E, o ponto de equilíbrio. É um programa que já estamos fazendo há quase 2 meses e que tem por objetivo levar até você conhecimento, informação e, o mais importante, ensinar e orientar você sobre como lidar com você mesmo. Você pode ser o seu grande problema e você pode ser a sua grande solução. As respostas para você se tornar uma pessoa melhor e a resposta para você se tornar uma pessoa pior está dentro de você mesmo, ok? Mas nós estamos esperando os nossos seguidores se aproximarem, chegando. Eu sei que esse horário é meio complicado porque tem muita gente voltando ao trabalho e nós estamos pensando em mudar esse horário, tá? Talvez a gente faça um horário diferenciado desse do meio-dia, mas independente do número de pessoas que estiver nos acompanhando hoje, que é uma segunda-feira, tem muita gente brigando aí com o mundo para voltar a trabalhar, tem muita gente precisando de dinheiro, não é mesmo? Frente a todas essas situações. Então, vamos dar mais um minutinho, tal, já tem um internauta aí, a Valéria de São Paulo. Um beijão, Valéria, para você, para toda a família. E a gente tem acompanhado. Ontem eu acompanhei as TVs abertas e as mídias, né? E pude observar que tá uma confusão danada, porque os nossos governantes não sabem lidar com problemas. Aliás, eles sabem criar problemas. São especialistas. Dizem que a arte da política é a negociação. Mas a arte da política do momento, no Brasil e em vários países, é a confusão. Por quê? Porque o político percebeu que enquanto tem confusão, ele está salvo de ser cobrado das coisas que ele se comprometeu a fazer. Então, quando ele cria confusão, quando ele coloca medo na população, ele fica livre das cobranças. E aí ele coloca a culpa ou em alguém ou em alguma situação. Ou vocês duvidam que muitos governantes, muitos políticos vão falar que a culpa de não ter atingido as metas, os objetivos na área social, na área profissional, na área da segurança, na área financeira, é culpa do problema da pandemia de hoje. Então, vamos entender o seguinte. Vamos começando a falar pelas atualidades. É a primeira parte da nossa live, é atualidades. Atualidade significa o que está acontecendo no momento agora, que na visão do ponto e na minha palavra, doutor Ademir Rodrigues, vou passar para você de uma forma que você possa compreender. Porque veja bem, quando você lê uma mensagem, ouve uma mensagem ou vê uma informação, você questiona, é falso ou verdadeiro? É mito ou é verdade? Por exemplo, fumar mata? Não, fumar não mata. Mas fumar faz mal? Sim, fumar faz mal. Comer muito mata? Não, comer muito não mata. Comer muito deixa você doente, que pode levar você a um estado de queda da sua saúde. Então, dependendo como eu falo, como eu uso a comunicação para você, é uma maneira de você interpretar. Agora, os nossos políticos, os nossos governantes
E eu não digo só eles, não. Eles passam isso daí de uma forma assim, para botar medo. Por quê? Porque as pessoas com medo, elas deixam de cobrar. Então ele fica de bem bom. Agora, a minha maior observação não é nem crítica. Não vou falar, não vou criticar, mas a minha observação, e eu quero que você compreenda o porquê disso, está ligada ao sistema de saúde. E não digo só no Brasil, não. Há 8 anos atrás, eu fiz uma formação profissional de programação neurolinguística. Quando eu fiz essa formação, eu vim de uma área da saúde específica, como essa atual. Quando eu fiz essa formação, eu entendi o poder das palavras na nossa saúde, na saúde do ser humano. Então, quando você fala alguma coisa para o ser humano e ele aceita a mensagem em forma de palavras, em forma de escrita, falada ou imagem, aquilo se torna verdade para ele. Então, deixa eu exemplificar para você. Eu digo assim, olha pessoal, tá vindo um vírus aí e no inverno vai piorar, porque o vírus no tempo frio, ele fica mais saliente, ele não é morto rapidamente, ele se protege, ele dura mais. E se dura mais, as pessoas vão poder se contaminar ainda mais. Tipo assim, ainda mais e melhor. Então, quando eu passo essa mensagem, eu vou numa rede de televisão, num rádio, numa mídia de internet, eu estou passando uma mensagem que não é verdadeiro, que teve uma suposição e a pessoa acredita naquilo. Quando a pessoa acredita naquilo, ela já projeta, quanto mais frio, mais doença. E automaticamente a mente dela caminha para o problema. Por quê? Porque o foco fica no problema, na doença. O foco fica para daqui a pouco. Você ouve os caras da saúde aí falar todo dia, não atingiu o pico ainda da pandemia, ainda falta uma semana. Há um mês atrás, eles falavam que faltava 2 semanas. Essa semana, agora o final, eu ouvi que faltava 2 semanas, não atingiu o pico ainda. Peraí. Nenhum profissional da área da saúde, nenhum tem sabedoria, conhecimento para falar que você vai adquirir tal doença. Nenhum pode falar que você vai morrer em 3, 4, 5, 6 meses. Por quê? Porque as pessoas, quando dão um diagnóstico e um prognóstico, como esses profissionais da saúde estão falando, televisão para eles virou charme, eles vão dar nota. E cada nota que mostra é desgraça. Então você não tem um fio de esperança. Fala para mim, se você tiver esperança de encontrar alguém na sua vida maravilhoso, que vai fazer, ou maravilhosa, que vai fazer você feliz, se tiver esperança de arrumar um trabalho melhor, um trabalho maior, que vai tornar você equilibrado em tudo, inclusive no ponto de vista financeiro, você tem uma esperança. Você tem uma direção. Agora, a esperança que estão dando para o povo é da desgraça, é da doença. Vai vir daqui a pouco coisa pior ainda. O vírus existe. E tem muitos vírus por aí. E vão vir outros vírus. Agora, como se combate um vírus? Focando em mim, não na doença. A saúde faz você focar no vírus, não em você. Por que a saúde não dá aula sobre como a mente funciona e como você pode programar a mente para a saúde? Eles estão programando a tua mente para a doença. Eu não quero que você concorde comigo. Eu quero só que você pense o seguinte. Se você ficar pensando, ouvindo, vendo sobre doença, você vai criar dentro de você um ambiente químico, hormonal ruim, que causa depressão no seu sistema imunológico, deprime o seu sistema imunológico. E ao deprimir o seu sistema imunológico,
você está susceptível a qualquer coisa. Eu não estou invocando a sabedoria minha, eu estou invocando como o ser humano funciona. Como o cérebro, a mente humana funciona. Ele funciona por sugestões. Então, se eu for falar para um cliente meu que ele tem uma doença e que essa doença vai levá-lo a um óbito, a uma morte, eu estou assinando o atestado de óbito para ele. Então, por que eu não mudo? A esperança, quando você cria a esperança em alguém, significa que você está mexendo no sistema neurológico, hormonal, imunológico e cardiovascular. Pois bem, então, o que é saúde? Saúde é ausência de doença. E o que é a doença? É a ausência da saúde. Então, como que eu fico doente? Eu fico doente quando eu desequilibro a minha mente, que desequilibra a minha forma de me comunicar e de me relacionar, que desequilibra o meu sistema hormonal, que desequilibra as minhas emoções, e aí desequilibra o sistema hormonal, e aí desequilibra o meu corpo e a minha energia. Então eu sei o caminho da doença. O desequilíbrio do quê? Desequilíbrio da mente. Desequilibra a mente, depois desequilibra o sistema hormonal, que desequilibra as emoções, que desequilibra a minha química. A minha química desequilibra o meu corpo, a minha fisiologia. E tudo aquilo que corre na minha corrente sanguínea e sai do meu coração fica contaminado com hormônios do estresse, hormônios ruins. Qual doença que mais mata hoje no mundo? Você sabe? A número 1? A número 1 não é mais o câncer, é o coração. Doenças cardiovasculares é a que mais mata no mundo. Segundo, câncer. Terceiro, as doenças mentais e emocionais. Por que as doenças cardíacas, cardiovasculares, mata mais no mundo hoje do que qualquer outra doença? Sabe por quê? Por quê? Nós temos um órgão elétrico comandando, que é o coração. E quando eu uso outro órgão elétrico, o meu cérebro, e o outro órgão elétrico, os meus olhos, ao olhar, ao ver, ao pensar, eu libero determinadas substâncias mediadoras. São os remédios naturais que nós temos dentro de nós. Isso, são os nossos remédios naturais. As nossas drogas naturais. Então, quando eu penso ruim, eu libero no meu sistema cardiovascular, que é a ponta final, essa química ruim. Que essa química ruim é levada através dos bombeamentos do coração e das contrações dos músculos, da bunda, da perna, do peito, da panturrilha, do pescoço, para todas as células em cada centímetro quadrado do nosso corpo. Então, peraí. Eu estou ensinando você o caminho que você usa para conquistar uma doença. Então você pensa mal, pensa ruim. Você faz o quê? Você muda as emoções. As suas emoções vai mudar a química, que são os seus hormônios. Ao mudar a química, os seus hormônios, você muda os seus comportamentos e as suas ações. Esse é o caminho para o mal. E aí o sistema cardiovascular, que pega esse sangue contaminado pela química ruim, do pensamento ruim, e distribui. Então, em cada célula do teu corpo, lá na minha pele aqui atrás da minha orelha, lá perto do meu dedão do pé esquerdo, do pé direito, próximo do coração ou distante do coração,
recebe esse combustível que se chama sangue. E eu te pergunto, qual é a qualidade do meu combustível? Se for bom, ótimo, eu viverei um bem-estar o tempo que durar aqueles componentes da minha corrente sanguínea, que pode durar de 1, 2 até 4 horas e perdurar. Se eu tiver algo bom, a mesma coisa. Eu vou viver alegre e feliz esse tempo também. Por isso que não existe felicidade eterna e nem doença eterna. É você mudar a tua forma de pensar e de agir, você muda o que está acontecendo. Ok? Tá. Então, um abraço às pessoas que estão chegando aí, que acabaram de chegar. Se vocês puderem sugerir um horário para que o nosso que esse programa seja, essa live seja apresentada, pode ser das 6 horas da manhã até 10 horas da noite. Dê a sugestão que nós iremos seguir. Bom, então, agora, estou seguindo o meu roteiro que eu fiz hoje para você. A semana passada, as perguntas que mais chegaram até aqui, e aquelas pessoas que nós atendemos, nós estamos atendendo presencialmente aqui comigo, estamos usando a nossa máscara, se protegendo, a pessoa se protegendo, nós estamos atendendo. Estamos fazendo todas as técnicas do ponto E. Você sabe que nós trabalhamos com neurolinguística, com hipnose terapia se for necessário, e com outras técnicas, regressão no tempo, progressão no tempo. Mas agora eu vou falar de uma coisa que, independente de você acreditar ou não, eu duvido que você seja mais cético do que eu era lá atrás, quando eu trabalhava na outra área da saúde, a saúde alopática, saúde tradicional. Se alguém me falasse sobre como nós herdamos o nosso patrimônio que se chama saúde, eu não entenderia. Mas eu vou falar de forma simples para você, para que você compreenda. A pergunta que me fizeram é o seguinte: doutor Ademir, nós herdamos estados de saúde, de doença? A resposta é sim, herdamos. E a segunda pergunta é: nós podemos transformar, mudar essa herança genética para melhor se eu mudar algumas coisas em minha vida? Sim, pode fazer isso. Então, esse é o grande foco do ponto E, do ponto D, equilíbrio. Então, veja bem, você me procura. Vamos supor, eu vou colocar como exemplo aqui. Vou colocar o exemplo de diabetes e obesidade. E problema cardíaco também, que geralmente está acompanhado. Geralmente, quem toma remédio para o diabético pode ficar hipertenso, a probabilidade é muito grande. Quem toma remédio para hipertensão pode ficar diabético, porque o remédio para hipertensão, o diurético, aumenta a insulina, e insulina é o fator que aumenta a predisposição ao diabetes, porque provoca uma reação muito grande de sensibilidade insulínica. Então veja bem, esse é o trio parada dura, que é o que as pessoas mais vivenciam eles. E o aumento de peso é sinal de desequilíbrio insulínico, que leva à hipertensão. E fica nesse ciclo aí. Então imagine que você chega para mim, imagine que você tenha 40 anos de idade. Você chega para mim e fala assim: doutor Ademir, olha, eu estou obesa, acima do peso, estou 20, 30 quilos acima do peso, e eu sou já pré-diabético, eu sou diabético, e tenho um quadro de hipertensão já desenvolvendo, ou já está desenvolvido. Ok? Ok. Então, essa pessoa traz na vida pregressa dela, na linha do tempo do passado dela,
Eu estou me movendo com a minha mão esquerda porque a linha do tempo do passado fica do lado esquerdo. E a linha do tempo do futuro fica para o lado direito. Como nós estamos numa imagem da câmera invertida, quando eu mostro para cá é a minha esquerda. Então estou falando da minha esquerda. Para cá é a minha direita. Então veja bem. Então você chega até mim e fala, olha, eu tenho um problema. Então a minha pergunta primeira é, há quanto tempo? Ah, 10 anos. Ok. Aí eu falo, então não tem problema genético aí, hereditário? Não. Calma aí. A minha segunda pergunta é, existe na sua família, por parte de pai, de mãe, alguma pessoa que tem algum desses problemas que você está apresentando agora? Obesidade, hipertensão e diabetes? Ou algum outro tipo de doença crônica, reumatismo, ou doença mental, esquizofrenia, bipolaridade, algumas coisas assim? Ou super ansioso, ou super depressivo? Aí a pessoa vai me falar, não, tem, por exemplo, o meu pai era hipertenso. Ah, ok, teu pai era hipertenso. Tá? O seu avô, o pai do seu pai. Ah, minha avó era hipertensa. Então eu sei que essa pessoa traz na bagagem genética dela, no DNA dela, genes favoráveis a esse quadro da doença atual dele. Ah, mas peraí, mas se manifestou após 40 anos de idade? Sim. Por quê? Aí eu vou perguntar se na história dele de vida ele teve algum evento emocional considerado grave para ele, perdeu alguém, perdeu trabalho, perdeu dinheiro, é uma pessoa muito fracassada, é muito ansiosa, é muito depressiva. E aí eu vou descobrir se ele, ao acionar essas memórias ruins, uma memória foi tão forte que ele ficou com aquele quadro, porque tem a maioria dos diabéticos que eu estou tratando são emocionais. Hipertensos, emocionais. 80% dos clientes que me procuram são hipertensos, obesos e diabéticos emocionais. Ah, de certo a emoção vai fazer eu engordar? Não, a emoção não faz você engordar. A emoção faz com que você procure uma válvula de escape que come mais, mas a emoção ruim pode matar você. Por quê? Porque se você fizer um pico emocional forte agora, um trauma muito forte emocional, ele libera muito cortisol na tua corrente sanguínea, que libera insulina. E esses hormônios são vasoconstritores, ou seja, fecha o calibre do vaso sanguíneo. Então você pode criar um quadro de isquemia vascular momentâneo, como teve várias pessoas que morreram. A pessoa morreu de infarto, ou teve um AVC. Aí pegou, abriram, fizeram autópsia e encontraram lá nos vasos sanguíneos do corpo, do coração, do cérebro, não tinha arteriosclerose, bloqueio, nada. Foi um espasmo vascular da parede do vaso sanguíneo. Por quê? Porque a parede do vaso sanguíneo é diferente do músculo. O músculo responde ao meu movimento voluntário. Eu comando o meu músculo, os meus movimentos. São os músculos estriados. Mas os músculos de dentro da parede dos vasos sanguíneos não são estriados, são lisos. E o comando dele é mental e químico. Se eu dei o estímulo mental ruim, já foi. Bau. E se esse estímulo vem numa intensidade muito forte, eu causo o espasmo. E se eu causar um espasmo num tronco considerado grande, morte. Ou aqui, porque são os órgãos elétricos. Então, a hereditariedade, quando eu pego ela, eu sei, agora vem o lado bom da história. Não é só desgraça também, né?
Se eu venho da minha hereditariedade com genes ruins, doentes, que pode ser para depressão, pode ser, como eu falei, cardíaco, pode ser hipertenso, pode ser diabético, pode ser reumático, pode ser por câncer. Se eu sei, eu trago no meu genes. Lá na pontinha do DNA tem um negocinho que chama telômero. Ele vem ali. Então, ali, ele vem. E se eu sigo, agora preste bem atenção. Nós herdamos o que é bom, o que é ruim, dos nossos ancestrais, dos nossos familiares. Ou aprendemos o que é ruim em vida, dos nossos pais, familiar, dos nossos professores e dos nossos amigos, que é a sociedade. Então a sociedade pode ser um caminho para o bem ou para o mal, dependendo do que você aprende nela. Tem gente que aprende a matar, roubar na sociedade. Tem gente que aprende a ser honesto, a trabalhar e ajudar os outros na sociedade. Mas o que eu quero que você entenda e compreenda que existe uma luz é o seguinte: não importa o que você herdar, o que vier no seu DNA são a sua expressão gênica. Que você tem fatores predisponentes para doenças tais e tais. Acontece que, se você vier procurar o ponto E, o doutor Ademir, que vai propor para você o seguinte: olha, pau que nasce torto não tem que morrer torto. Você herdou uma coisa que não é boa, não é saudável. E tem coisas boas que você também herdou. Agora é o seguinte: se existe uma maneira de você mudar esse jogo, que chama epigenética no ponto E. A epigenética é a nova ciência para mudar a expressão gênica do DNA. O que é mudar a expressão gênica do DNA, Ademir? Mudar a expressão gênica do DNA é o seguinte: o teu telômero está lá, ó, o teu telômero está lá. Você tem os genes da doença ruim. Tem os genes bons. Nós vamos usar o que é bom, mas precisamos desativar aquele ruim. Eu vou pegar, chegar lá, mudar, tirar? Não. Eu não consigo fazer isso, porque está impresso na sua memória de DNA. É o teu banco de informações. O que eu posso fazer? Eu posso mudar o meu estilo de vida, que seria mudar a minha forma de pensar, de agir. E ao mudar isso, eu mudo as minhas emoções, a minha química. E ao mudar isso, eu faço com que esses genes aqui comecem a enfraquecer. Por quê? Eu não uso eles. Eu não utilizo ele na minha vida. Eu deixei ele de lado. Eu estou criando uma nova versão. 2020 super saudável. E quando eu não permito, não uso mais esse gene aqui, ele vai enfraquecendo. E qual o risco bom que eu corro? É de criar em mim um gene diferenciado disso daqui. Criar os genes saudáveis, do bom. E quando eu transmitir, quando eu tiver criado esses genes do bom, e aquele outro já está até fora, nem estou usando mais, ele está lá. Se eu tiver um forte problema emocional ou de outras coisas da vida, ele pode ser reativado, porque ele está lá. Eu apenas desativei as ações dele. E quando eu faço isso, eu corro sério risco bom de mudar no meu telômero ali, criar um genes melhor, saudável, alegre e feliz. E quem vai se beneficiar disso? Eu, porque eu vou viver mais, melhor, e quem mais? A geração dos filhos que eu criar a partir de agora. Então, eu mato na minha geração as desgraças que eu herdei da minha hereditariedade. Então, eu tenho genes lá, mas o que se manifesta não são eles, são os outros genes. E quanto mais eu trabalhar nesse estilo de vida, eu vou estar construindo em mim um DNA altamente poderoso. Altamente poderoso.
E ao fazer isso, eu estarei mudando toda a história da minha família que eu vou construir a partir de agora. Então, tipo assim, chega, esse pau que nasceu torto, clac, quebro. Agora tem algo diferente, azul bonito. Aqui estão novos genes. Eu substituí. Eu vou ter os dois lá, mas quem grita, quem fala alto é esse daqui. Ok? Ficou claro tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque as pessoas, quando chegam até mim, as pessoas têm muito... Elas não acreditam naquilo que elas não veem. Pensamento ela não vê. Mas elas têm uma fé, uma crença em Deus, no lado religioso dela, no lado espiritual dela. Ela acredita em alguma coisa. O que é a fé? A fé é ela acreditar naquilo que ela não vê. E qual é o resultado da fé? De você ter fé? O resultado é você ver aquilo que você não acreditava. Que é o resultado. Quando você ouve falar, é milagre, ninguém explica aquela cura. Explica. Se a mente do meu cliente for preparada e eu colocar para ele a mensagem de tal forma que ele acredita e que aquilo para ele se torne uma verdade, a mudança começa a partir de aí. Então, por exemplo, agora eu vou falar de uma forma... Imagine que você me procura, que você tem um diabetes emocional. Vamos dizer, eu estou falando de diabetes tipo 1, que aí é o pâncreas que não está funcionando. Esse é um outro quadro que também tem solução nas tecnologias do ponto E. Tá? Então presta atenção. Se você me procura, você fala assim, doutor Ademir, eu tenho diabetes e eu tenho um quadro emocional assim que me predispõe. Eu não vou corrigir a alimentação, posso até dar orientação para controlar a entrada do açúcar na corrente sanguínea. Mas o botão que eu devo apertar, esse botão aqui, não é o alimento. Ah, você faz ginástica? Não, não faço. Também não é a ginástica que é o botão que eu tenho que apertar. Ah, relacionamento, estou separado, não me relaciono bem, não vivo com ninguém. Também não é o botão que eu tenho que apertar. E qual botão que eu tenho que apertar? Sabe qual é? Sabe qual é o E do equilíbrio? O botão da mente. Eu tenho que pegar essa pessoa, regredi-la num momento em que esse fator emocional se instalou, reprogramá-lo para limpar o passado dela, para que ela venha limpa para o presente e aí programar um futuro que ela deseja. Aí você fala assim, você faz isso? Não, quem faz isso são as técnicas do ponto E. Eu sou o orientador, o consultor. Agora, quem executa isso é a tua mente. E quem recebe os benefícios é o seu cérebro. Porque é a mente que faz o cérebro funcionar. Então, é você que funciona. Não é o ponto E. Não sou eu. Nós somos juntos um guia. O guia que direciona, encaminha você, mente e corpo, para uma nova direção. E essa nova direção ajuda a mudar lá de trás a hereditariedade daqui do presente. Então, se você tem qualquer problema agudo, simples, esse problema viral agora, por exemplo, vamos pegar esse gancho, já passei do horário, mas porque eu acho muito importante para você. Acho não, tenho certeza. Vamos mineralizar o meu... bocejar, fazer o bochecho, eu hidrato as mucosas,
e gargarejo, eu hidrato a minha garganta. Essa é a forma correta de tomar uma água mineralizada para ela que seja absorvida, já começa a ser absorvida pela mucosa da boca e da garganta. Então, preste atenção. Se você me procura que você tem um problema diabético emocional, diabetes emocional, eu não vou ficar passando dieta, dando exercício para fazer, eu volto na sua memória. E qual é a sua memória? A sua memória é qual foi a primeira vez em que quando você se tornou diabético. Ali tem um momento raiz, que é o início de tudo. Ok? E aí eu vou descobrir qual é a emoção que está envolvida ali. Que tipo de emoção? É ansiedade? É medo? É frustração? É perda? É ingratidão? É incapacidade? Qual foi a emoção que desencadeou aquilo? Ao descobrir essa emoção, eu reprogramo essa emoção. Por quê? Porque ao sentir, ao pensar naquele problema, ele sente aquela emoção que muda a química dele. Ou seja, a vida para ele fica muito amarga ou muito doce. Então ele libera o quê? Insulina em excesso. E a insulina é o maior acidificante do corpo humano. Quem tem muita insulina no corpo está envelhecendo a 200 por hora, porque oxida o corpo, envelhece o corpo, tira a vitalidade do corpo e deixa um ambiente favorável às doenças virais, fungos, bactérias e o próprio câncer. Então, toda doença tem 4 caminhos: mental e emocional, relacional, físico e energético. Por onde eu começo? Sempre pelo mental e emocional. Desativa a bomba relógio. E o resto eu oriento e está instalado o programa Ponto E para iniciar a autocura interna sistêmica. O que é sistêmica? Tudo junto ao mesmo tempo. Por quê? Eu sou uma lagoa. Eu sou um corpo que tem um sistema de 7,8 litros de sangue circulando, dando volta no corpo trocentas vezes por minuto. E eu pergunto, qual a qualidade desse sangue? A qualidade depende da qualidade do meu pensamento, da qualidade da minha alimentação, da qualidade da minha atividade física e da qualidade dos meus relacionamentos nos ambientes que eu estou inseridos. Então, o que você pode entender de tudo isso daí? Ao cuidar da mente, eu trato a água da lagoa. Lembra aquela historinha que eu contei? Você tem peixes doentes na lagoa. Aí você pega o peixe, você trata o peixe, cada peixe tira e trata, amputa, tira um pedaço, faz isso aqui, igual fazem no nosso corpo humano, tira partes dele. Ou você trata a água da lagoa, que ao melhorar vai cuidar da saúde dos peixes automaticamente. Por quê? Porque o peixe não vai ingerir mais uma água contaminada. Vai ingerir energia boa, de boa qualidade, alcalina, não ácida. Então, a mensagem de hoje é o seguinte: eu te mostrei qual é o botão para apertar primeiro, que é da mente. Agora, para apertar esse botão da mente, não é essa blá 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 que eu estou fazendo aqui. Porque você está me ouvindo aí, tem muita gente aí que também é inteligente e que tem conhecimento sobre diversas áreas e que sabe mais do que eu em alguma outra área. Essa mente, ela é a crítica. Essa mente tem que ficar de lado, eu tenho que entrar na outra, na subconsciente, na mente da sua memória. A mente subconsciente é aquela que está mantendo o meu coração aqui
com batimentos adequados para eu falar com você, que está mantendo o meu cérebro ativo para eu encontrar a informação que eu já aprendi para passar para você. Então, não é se entra, não. Você tem que abaixar suas ondas cerebrais, relaxar, entrar num estado leve de quase dormindo, que em hipnose a gente chama de transe sonambúlico, e nesse estágio você reprograma o chip. Porque se quiser reprogramar o blá blá blá, tchau. As pessoas viciadas vão para as clínicas de tratamentos, saem de lá, daqui a pouco voltam novamente. Por quê? Porque eles tratam o blá blá blá, a mente crítica, através do quê? De remédios e de atividades ocupacionais. Mas a hora que ele sai dali e que ele pega um mundão, ou que ele sente o cheiro de um cigarro, o cheiro de uma comida, a loja aberta, ele com o cartão na mão para gastar, o vício que ele tiver, aqui dentro, ele tem o chip ainda, então o chip é reativado. Ok? Bom, esse assunto sobre a forma de onde nós viemos lá do passado para o presente e ir para o futuro, para mim é o nosso ponto de equilíbrio. Isso. Eu estou equilibrado, eu trago a bagagem de lá, com as minhas informações, e devo reprogramar aquilo que não foi legal quando eu trouxe, que está me fazendo mal, e programar na base disso aquilo que eu desejo para o futuro. Esse é o ponto E, o ponto de equilíbrio. Se você quiser passar uma mensagem, falar, doutor Ademir, os dias melhores para você fazer a live, pode ser segunda, quinta ou sexta, talvez a gente aumente mais um dia. Por quê? Porque nós estamos fazendo apenas as segundas-feiras, ao meio-dia. E se o horário, você quiser um outro horário, dê a sua opinião também. Uma água para você. Bocejando, gargarejando, para começar a ser absorvido nas mucosas. Um abraço, uma boa semana a você e preste atenção. Toda notícia que você ouvir, lembre-se sempre, tem os dois lados da moeda. Não tem a noite, tem o dia. Não tem o quente, tem o frio. Não tem o amargo, tem o doce. Informações é a mesma coisa. Se ouvir o mal, pensa qual lado oposto seria. E não acredite em tudo. Questione com você mesmo. E aí você vai aprender a começar a decidir por você. E não só pelas informações que tentam colocar para você, que você nem sabe se é verdadeiras ou falsas. Um abraço a você, um bom início de semana. E eu desejo que você fique com a gente. Esse vídeo vai agora à tarde para o canal do YouTube. Você vai poder assisti-lo tranquilamente. Um beijo a todos e fique no ponto E, porque o ponto E faz você viver melhor. E vivendo melhor, você pode viver mais. Um abraço e até breve.